Glória a Jesus. O Espírito Santo de Deus está aqui, meu querido. Se você não sentiu ainda, eu quero te desafiar. Mateus 7,7 diz que quem busca, encontra. Quem bate, se abre. Vai em Romanos comigo. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Romanos, capítulo de número 13, verso de número 11. Se tem alguém aqui nessa noite que não possui a Bíblia, dá um sinal com as suas mãos, que lá atrás nós temos algumas Bíblias para poder emprestar. E daqui uns dias nós vamos doar, porque não fica um celular para trás. Só Bíblia. E Bíblia é boa. De vez em quando eu passo o olho em um e fico assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Romanos 13, verso de número 11. Verso vai dizer assim: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Fala comigo assim: sono. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Por quê? Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Espírito Santo de Deus, é o Senhor que revela, é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que decodifica na nossa mente, no nosso coração, a Tua palavra. E é o Senhor que eu peço agora humildemente, que pela Sua misericórdia e bondade, usa a minha voz e a minha pessoa para transmitir aquilo que o Senhor quer falar. Oh Deus, nós não queremos massagem ao nosso ego. Nós não queremos, ó Pai, algo que venha confortar o nosso estado de sono. Mas nós queremos que a Tua palavra faça algo para despertar em nós aqui nessa noite. Fala conosco, Jesus. Amém. Toma aí o seu assento, fica com a sua Bíblia aberta. Para aqueles que são atentos à palavra de Deus e são bons de memória, vão lembrar que no mês de fevereiro, eu preguei uma mensagem aqui que possuía esse versículo. Eu não trabalhei somente em cima desse texto, mas eu trabalhei uma mensagem que possuía esse versículo. Porém, de fevereiro para cá, o mundo mudou. Um vírus invisível, pequeno, ele invadiu o planeta Terra e a nossa vida não é normal mais como outrora. Segundo aí os estudiosos, existe agora um novo normal. O que seria um novo normal? Todo mundo usando máscara, todo mundo distante um do outro, sem pegar na mão, sem dar abraço. Eu não consigo ver a irmã Benildes e não dar um abraço nela. Não só ela, mas eu me policio. Então o novo normal é isso. Mas como homem de Deus e profeta desse tempo, seguindo as instruções do apóstolo Paulo, eu não vou me conformar. Eu não vou me conformar com esse novo normal. A minha oração é que daqui a poucos meses, quando essa vacina chegar, a gente possa de novo celebrar, abraçar, dar cheiro, dar beijo, sentir o nosso irmão. Eu não aceito um novo normal. Eu vivo ele por obrigação. Então, o que eu preguei em fevereiro, o Espírito Santo de Deus essa semana, nesse versículo, especificamente, ele falou algo para mim, e mesmo porque de fevereiro para cá eu não sou mais a mesma pessoa. Por que isso? Porque eu estou mergulhando no profético. Eu estou andando com gente que está mais longe do que eu, no profético. E eu sempre falo, você tem que andar com gente que ora mais do que você.
Você tem que andar com gente que lê mais Bíblia do que você. Você tem que andar com gente que ora mais, que vai mais no monte e que conhece mais do que você. Então, de forma que eu estou numa vibe profética agora. Não que eu não tivesse antes, mas está mais profundo. Hebreus 4:12 vai dizer assim, se você assim quiser abrir, vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Então, preguei em fevereiro, o Espírito Santo de Deus fez algo maravilhoso, poderoso, mas a mesma palavra, ela é viva e ela é eficaz, e ela não precisa de atualização. Esse negócio de atualizar a Bíblia é para sem vergonha, safado e pecador. É eu que tenho que ser atualizado. Eu tenho que me adaptar ao Evangelho, não é o Evangelho me adaptar a mim. E tem muita Bíblia que já está atualizada. Você pega nela, está escrito lá, revista e atualizada. Vai atualizar mais para quê? Sim ou não? Então, nessa noite, o apóstolo Paulo, ele está nos fazendo um convite, dizendo o seguinte: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que no dia que cremos. Eu vou explicar tudo isso para você. Só que antes, nós precisamos de entender, façam isso. Fazer o quê? O verso número 11 manda fazer, mas fazer o quê? Ele só diz como que eu tenho que fazer, compreendendo, mas ele não diz o que eu tenho que fazer, porque está no verso 9 e no verso 10. E é algo difícil, irmãos, porque no verso 9 e no verso 10, Paulo está nos desafiando a amar o nosso próprio como a mim mesmo. E se tem um negócio difícil, e se tem um negócio que a gente não faz, é amar o nosso próprio como a nós mesmos. E aí nós estamos enrolados. Porque a Bíblia diz que se eu digo para o meu irmão que vejo, que não amo ele, mas digo para Deus que eu não vejo, que eu amo ele, eu sou mentiroso. E a Bíblia diz também que quem é mentiroso é filho do diabo, porque o diabo é pai da mentira. Então, eu acho que a gente não tem muita opção. Nós temos que lutar contra a nossa carne, contra o nosso eu, contra o nosso orgulho, contra a nossa indiferença e amar. Mas não é sobre isso que eu quero tratar nessa noite. O texto diz: façam isso compreendendo o tempo em que estamos vivendo. Então Paulo aqui está dizendo o seguinte, você precisa amar o seu irmão como você ama você mesmo, porém, você precisa entender o tempo, o momento, a hora que você está vivendo. E aí aqui eu quero abrir um parênteses para dizer para vocês, que a gente pensa que sabe, mas não sabe. E esse negócio de entender o tempo, ele é um negócio profundo. Até então eu não achava que fosse, mas é. Eu vou te dar um exemplo. O Senhor, Ele, através do Espírito Santo, pede a Salomão para escrever quase um capítulo inteiro, para falar sobre tempo. Se você pegar a sua Bíblia e for lá em Eclesiastes 3, você vai encontrar um capítulo dizendo assim: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de abraçar e há tempo de ficar longe. Há tempo de várias coisas. Então o nosso Deus, Ele trabalha com tempo, com estações. E aí eu quero que você pegue a sua Bíblia para você entender isso. Vá comigo em Gênesis 8. Gênesis 8, verso 22. Pós-dilúvio. Pós-humanidade exterminada. Somente a família de Noé. O Senhor diz assim, Gênesis 8, 22. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio, calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Deus está dizendo assim, olha, enquanto houver terra, existe tempo, existe estação, existe coisas determinadas para certos momentos.
O problema de muito crente, de muito homem, de muita mulher, é que nós não entendemos isso e nós agimos no tempo errado. E Deus, para ratificar essa questão do tempo, das estações, Ele separa uma tribo de Israel para comandar isso no meio do povo dele. Você quer ver um negócio? Pega a sua Bíblia aí. Vai comigo no primeiro livro das Crônicas. 1 Crônicas 12, verso 32. Para você entender onde nós vamos chegar daqui a pouco. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 12, verso 32, vai dizer assim: E dos filhos de Issacar, 200 dos seus chefes. Não chamou peão, não. Chamou os graúdos, os príncipes, destros no conhecimento dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer. E todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. A tribo de Issacar era a tribo que foi preparada, separada por Deus, para analisar as estações, para analisar o tempo e dar ordem. Está na hora de ir. Não, está na hora de ficar. Está na hora de comprar. Está na hora de vender. Está na época de edificar. Está na época de destruir. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai nos chamar a entender o tempo que nós estamos vivendo. Porque, infelizmente, os ensinamentos que estão aqui foram perdidos no passar dos anos. Tem gente comprando algo que não é para comprar no momento agora. Tem gente vendendo que não é na hora de vender. Tem gente casando na hora que não é para casar. Tem gente separando na hora que não é para separar. E hora de separar, para mim, é nenhuma. Ontem eu fui pregar para casais, tinha 2 casais de namorados. Eu acho que eles nunca mais vão querer me ver na frente. Eu falei com eles assim, ó, a melhor maneira de evitar um divórcio é terminar um namoro. Terminar um namoro fora dos padrões de Deus. Terminar um namoro de julgo desigual. Terminar um namoro que não começou bem. Porque ele não termina no namoro, vai desembarcar lá depois. Aí arrebenta com a família, arrebenta com a igreja, arrebenta com todo mundo. Porque no dia do Natal tem que jogar para o ímpar para ver com quem vai ficar. Porque no dia do aniversário o pau quebra, por quê? Porque a pessoa já está num outro relacionamento. E aí ele tem que comprar o presentinho para dar para o filho dele, que não tem nada a ver com BO. E a mulher fala assim, está tirando aqui de casa para dar para o menino. Ou vice-versa. Mas por quê? Porque não entendeu o tempo, não entendeu a estação, não entendeu o momento. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Amém ou não? Quem foi que derrubou Davi? Como é que era o nome da mulher lá? Batseba? Vamos ver se foi ela? Pega a sua Bíblia aí, abra comigo, 2 Samuel, capítulo número 11. Segunda de Samuel 11, capítulo 1, capítulo de número 2. A minha versão é a NVI, e ela vai colocar a palavra primavera aí, mas no original vai dizer no tempo em que os reis saíam para a guerra. Diz assim, ó, na primavera, época em que os reis, não só Davi, os reis saíam para a guerra. Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde Davi se levantou da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Deixa eu te falar algo. Betseba ou Batseba, como alguns dizem, ela foi apenas o gatilho. Apenas o gatilho. Ela foi apenas o instrumento.
Da queda que começou quando um rei não estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. O texto diz que na primavera todos os reis estavam em combate. E aí eu fui pesquisar por quê. Cantares fala para nós. Pega a sua Bíblia e vai Cantares 2. A Bíblia é linda e cheirosa igual Jesus. Cantares 2, verso 11 e verso 12. Olha o que está dizendo aí. Veja, o inverno passou, as chuvas acabaram e já se foram. Aparecem flores sobre a terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. Quando acaba o inverno, começa a primavera. Pelejar no inverno não dá certo, porque são muitos soldados e muitos animais. Não tem comida. Não tem abrigo. Então a primavera era o tempo especial, era o tempo escolhido, não só pelos reis de Israel, mas por todos os reis para pelejar. Porque tinha comida, não tinha chuva e não tinha frio. Porque no calor também ninguém aguentava. Agora Davi, ele não entendeu o tempo dele. O tempo dele não era de estar em casa. O tempo dele era de estar na guerra. E quando eu e você não entendemos o tempo, a gente fraqueja, a gente cai e a gente sofre. É por isso que Paulo está dizendo para você assim, olha, presta atenção, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Nós precisamos entender qual é o tempo que nós estamos vivendo. Vai dar tempo de pedir perdão. Vai dar tempo de pedir desculpa, vai dar tempo de liberar perdão, porque liberar perdão também é quase mais difícil. E talvez na minha concepção é mais difícil que pedir. Porque pedir perdão é pedir misericórdia para consertar um erro que eu cometi. Agora, quando eu libero perdão, eu estou dizendo para a pessoa assim, olha, eu sofri demais, mas eu vou te dar uma nova oportunidade. Porque é assim que Jesus faz. Então, Paulo está dizendo isso para nós. Entenda o tempo em que vocês estão vivendo. Se você achar que está dando tempo para ficar segurando muita coisa, continua. Mas para mim, nós estamos vivendo um tempo que nós não podemos esperar mais nada para resolver aquilo que nós temos para resolver. Obrigado pelo seu amém. Louvado seja Jesus. O texto diz também, na segunda parte, que chegou a hora de acordar. Olha para você na parte B aí. Ó. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Vira para o irmão do lado e fala assim, acorda. Não é corda de amarrar, não, é para acordar. Fala com ele assim, desperta. Não, está muito fraco desse jeito, ninguém vai despertar, não. Fala assim, desperta. Deus nos deu sono com algumas finalidades. Fui hoje para o YouTube para descobrir algumas coisas sobre o sono. Descobri que o sono, ele além de trazer renovo para o nosso corpo físico, ele renova a nossa mente, o nosso entendimento. Uma pessoa que dorme pouco, ela tem a memória fraca. Uma pessoa que dorme pouco, ela não consegue aprender muito. Lá diz também que há alguns hormônios que só são fabricados nesse período do sono. E aí um doutor lá, doutor William Rezende do Carmo, neurologista especialista em sono, tem um canal no YouTube. Ele vai fazer um alerta que, da mesma maneira que o sono é benéfico, ele faz bem, é necessário, ele também é maléfico. Uma pessoa que dorme mais do que 9 horas por dia, ela precisa de acender uma luz, ela precisa de ficar preocupada. Uma pessoa que dorme mais do que 9 horas por dia, ela tem tendência a ter depressão. Doutor que falou, estudou para isso. E ele diz que é um ciclo, porque quem tem depressão quer dormir muito, porque não quer levantar e encarar a realidade. E pelo fato da pessoa fazer isso, ela acaba entrando também em depressão. Ele vai falar também que quem tem hipertireoidismo
tem uma tendência de dormir mais. Mais um alerta. Então, sono, ele tem que ser equilibrado. É de 6 a 9 horas por dia, menos do que isso é prejudicial, e mais do que isso também é prejudicial. Mas o apóstolo Paulo está nos alertando para despertar, sair do sono, não um sono fisiológico, mas um sono espiritual. E é sobre esse sono que eu quero falar aqui nessa noite também. Paulo está nos alertando que nós podemos estar vivendo o sono da indiferença. Existe isso? Existe. Pega a sua Bíblia, fazendo um favor, e eu agora vou te dar pelo menos 20 segundos, porque é difícil para achar. Jonas. Vai no livro de Jonas. Se você é esperto, você vai lá no índice e olha rapidinho. Jonas capítulo 1. Nós vamos ver que um homem de Deus, um profeta, alguém chamado, alguém usado, ele está vivendo, ele está no sono da indiferença. Olha a situação. Jonas 1, verso 2. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a sua passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Agora fica ligado. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava romper-se. O negócio estava tenso lá, estava assim, ó, para lá, para cá. Eles começaram a jogar as coisas fora para ver se davam uma trégua, mas o negócio só piorava. Agora, quando a pessoa está num sono da indiferença, olha a atitude dele. Eu estou falando de um homem de Deus, não é de ímpio. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava para o seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. E o capitão dirigiu-se a ele e perguntou: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. O interessante do texto é que diz que ele estava dormindo, mas não é dormindo, irmãos, ele estava dormindo profundamente. O barco está afundando, o barco vai afundar, e Jonas está tipo assim, eu estou nem aí. E está cheio de pessoas vendo o casamento afundando, o barco do casamento afundando, e ela simplesmente está como Jonas, indiferente, sonhando, vivendo o sono da indiferença. O filho está desviando, a filha está desviando, está uma confusão em casa, e a pessoa está no sono da indiferença. A vida financeira está bagunçada, destruída, e ela simplesmente vivendo o sono da indiferença. A vida espiritual está por um fio, e ela simplesmente vivendo o sono da indiferença. Tanto faz navio para lá, para cá, afundar, eu estou dormindo. É como o poeta boêmio diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. O apóstolo Paulo está me convidando, te convidando nessa noite, dizendo para você assim: chegou a hora de você despertar do sono. Acorda! O negócio está afundando, o navio está afundando. Então, Jonas, ele vive o sono da indiferença. Para ele, tanto faz, tanto fez. Mas também existe outro sono, Vânia. O sono da sedução. Vamos embora ver esse negócio aí? Pega a sua Bíblia. Vá comigo no livro de Juízes. Juízes 16.
Juízes 16, verso 18 e verso 19. Tem juízo na Bíblia, viu, irmãos? Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobria todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi essa vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Agora, olha o verso de número 19 e entenda. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Ela coloca a cabecinha do Sansão no meio dos seus joelhos e cata um pioizinho. Ela dá um chameguinho nele, ela faz ele dormir. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Tem gente que está dormindo o sono da sedução. Ele está brincando com o pecado. Não, é só, não vamos ficar aqui só no bate-papo, não vai aprofundar não, nós não vamos ter contato não. Vamos continuar trocando a mensagem, tudo bacaninha, vai dar certo. É o sono da sedução. Não, é só esse dinheiro, é só essa vez, eu vou fazer só esse trabalho dessa vez, aí eu não vou fazer mais. Deixa eu te falar alguma coisa sobre o pecado. O pecado vai te levar mais longe do que você gostaria de ir. Sansão achou que seria apenas um relacionamento amoroso com alguém proibido. Mas, no entanto, aquele relacionamento acabou com o ministério dele. Outra coisa sobre o pecado vai te reter mais tempo do que você quer ficar. A pessoa acha, não, está dominado, eu vou acabar isso aqui quando eu quiser. Não vai. Eu vou me desvencilhar disso aqui quando eu quiser. Não vai. O pecado vai te segurar mais tempo do que você quer ficar. Pega a sua Bíblia aí no mesmo texto, de Juízes 16. Verso 15, 16 e 17, que você vai entender. Antes dela descobrir, ela diz assim, então ela disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Essa é a 3ª vez que você me faz de boba, e não contou o segredo da sua grande força. Por 3 vezes, Sansão brincou com o pecado. Agora olha o verso 17. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passa navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Sansão, sabe o que ele fez? Ele brincou com o pecado. A primeira vez ela perguntou, e ele mentiu, achou que estava resolvido. Mas o diabo não desiste de você nem de mim. Ela veio pela 2ª vez, ele fez a mesma coisa. Ela veio pela 3ª vez, fez a mesma coisa, mas na 4ª vez, ela pegou ele. Então o pecado, ele vai te segurar mais tempo do que você imagina. O pecado também vai lhe custar mais caro do que você pensa que vai pagar. Juízes 16, verso 21. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram para girar um moinho na prisão. Um juiz de Israel, um homem que era tomado pelo Espírito Santo, virou palhaço, porque ele brincou com o pecado. O sono da sedução. Põe a cabecinha aqui que eu vou fazer um cafunézinho. Cuidado com o sono da sedução. Desperta, ó tu que dormes. Há também o sono da distração. Tem um sono da indiferença, eu não estou nem aí porque está acontecendo, isso não é problema meu. Há o sono da sedução e há o sono da distração. Pega a sua Bíblia aí. Vá comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos 20, verso 9. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu, dormiu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar, quando o levaram, o quê? Morto. Estava acontecendo uma pregação, o local tinha galerias, quem estava pregando? O apóstolo Paulo, o mais top daquele tempo. O camarada está na janela, assistindo pregação da janela. Da janela ele ouvia Paulo, da janela ele via as meninas lá fora. Da janela ele via Paulo falando, e da janela ele mexia no celular, que não existia. Trazendo para os dias de hoje. Da janela o pastor prega, mas eu reparo a roupa da irmã, ou reparo o pastor se engordou ou emagreceu. Da janela eu faço isso. Esse se chama o sono da distração. Gente que vem para cá, e eu já fiz esse teste. Acabou o culto, eu ali na porta e perguntei assim, o que eu acabei de pregar, a pessoa não respondeu. Pasmem vocês. Perde tempo, dinheiro, roupa. O jovem caiu morto, porque ele estava distraído na casa do Senhor. Você precisa ficar ligado. O tempo que você está aqui, você tem que ficar ligado no profético, no espiritual, naquilo que Deus está fazendo, na visitação. A gente fica assim, torcendo para acabar logo. Não vem para cá. Não vem. Não perde o seu tempo. Não gaste sua gasolina. Da janela tem morte. Você quer ver um outro negócio? Agora vamos falar dos obreiros. Para lá e para cá. Pega a sua Bíblia aí. Mateus 26. O sono da distração. Mateus 26, verso 35. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Nós estamos com o Senhor. Está todo mundo junto e misturado. Verso 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhe: sente-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. Olha que esse é um dos pouquíssimos textos que vai falar da fragilidade humana de Cristo. Olha o que Jesus declara com a boca dele. Pensa no ambiente que esses caras estavam vivendo. Começou a entristecer-se e angustiar-se. Estou falando de Jesus. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste. Eu estou falando de Jesus. Numa tristeza mortal, segundo a minha versão. Jesus estava com medo, ele estava preocupado, ele sabia que ele ia ser crucificado. Ele pede que 3 companheiros, 3 discípulos, 3 homens de Deus ficassem do lado dele. Tipo assim, eu preciso de vocês aqui. Aí ele fala: fiquem aqui e vigiem comigo. Verso 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, olha o desespero de Cristo. Se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Agora olha o verso número 40. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Jesus vira e fala para eles assim: vocês não puderam vigiar comigo nem sequer 1 hora. 1 hora, eu estou falando do raso dos rasos. Jesus não falou assim: olha, eu estou aqui orando, tem 6 horas, vocês dormiram. Não, vocês não puderam vigiar comigo 1 hora. É o sono da distração.
de alguém que não entende o que está acontecendo. O mestre, o Messias, aquele que veio para revolucionar, para salvar, ele está agora angustiado, a alma dele está angustiada, e ele quer simplesmente que os 3 chegados dele colhem com ele ali e vigiem com ele 1 hora. E o texto diz que eles estavam dormindo. Mas depois desse bazé que Jesus deu neles, ninguém dorme mais. Vamos ver? Verso 41. Vigiem e ore para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. Quando voltou, de novo, novamente, outra vez, os encontrou. Você pode repetir comigo? Os encontrou? Porque os seus olhos estavam pesados. Mas também depois de 2 vezes, agora não, agora errar a primeira vez, todo mundo erra. É normal. Primeira vez a gente tem que errar. Mas depois da segunda, agora acabou. Os caras entenderam a mensagem. Vamos ver? Verso 44. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Jesus, por 3 vezes, com as mesmas pessoas, ele passa pela mesma situação de abandono, porque não vigiaram e estavam vivendo, dormindo o sono da distração. Tem gente nova chegando nessa igreja, gente que está precisando de abraço, de tirar carrapicho, ovelha que está machucada, ovelha que está esfolada, e a gente simplesmente está dormindo. A gente acostumou com o ambiente, as paredes continuam brancas, o tablado continua da mesma cor. Façam isso compreendendo o tempo em que estamos vivendo. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. E aí, se é para viver sono, se é para ter sono, eu quero te convidar a ter um sono. Porque, como eu disse no início, o sono ele é maléfico, mas ele também é benéfico. E a Bíblia vai falar de um sono que é top, de um sono que é poderoso, de um sono que nos traz alegria, paz e gozo, que é o sono da fé. Pega a sua Bíblia aí e vai comigo em Marcos 4. É esse sono que nós temos que viver, é esse sono que nós temos que ter, é esse sono que nós temos que dormir. O sono da fé, o sono do descanso, o sono da confiança. Naquele dia, Marcos 4:35. Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Verso 38. O lindo, o grandão da Galileia, o cheiroso, estava na polpa do barco, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquietai-se, acalma-se. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Mas aí Jesus de novo repreende essa turma. Então perguntou a seus discípulos: por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? O sono de Jesus
é o sono que o barco pode balançar, pode entrar água, pode sacudir, mas o mestre está dormindo. E onde o mestre dorme, barco não afunda. Barco até balança, mas ele não afunda, porque ele é o Todo-Poderoso. O vento e o mar têm que obedecê-lo. Amém? Você pode aplaudir ele então? Porque para mim eu não mereço não. Não tem nada a ver comigo. É tudo a ver com ele. Se é para dormir, vamos dormir o sono da fé. O sono de Jesus. Pedro estava lá arrancando os cabelos, se é que ele tinha. Eu já vi uma imagem de Pedro careca, mas é quadro. Bem-aventurados sois vós. Nós estamos caminhando. Jesus levanta, irmãos, e fala só uma ordem. Nós temos que parar de dormir o sono da indiferença. Dentro da nossa casa nós temos que fazer alguma coisa. Nós precisamos de entender o tempo que nós estamos vivendo. Nós temos que fazer alguma coisa na nossa igreja, no nosso ministério, no nosso bairro, na nossa cidade. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa. Despertem do sono que vocês estão. Não, porque se ele não mudar, eu também não mudo. Não, porque se não vier conversar comigo, eu também não converso. Não, porque se não vier até mim, eu também não vou. Paulo está dizendo que nós temos que fazer isso, sabe por quê? A última parte do texto eu já vou encerrar. Porque a nossa salvação, ela está mais perto do que no dia que nós cremos. Se você não entendeu, eu vou colocar na versão Wilsiana para você entender. Paulo está dizendo o seguinte: Jesus está mais perto de você hoje, a sua salvação, o arrebatamento, do que no dia que você aceitou Jesus. A salvação está mais perto hoje do que no dia que você creu. Tipo assim, eu aceitei Jesus no ano de 98. Se Jesus viesse voltar em 2020, faltava então 22 anos. Só que hoje, em 2020, se é que ele vai voltar esse ano, não falta mais 22 anos, está faltando dias. Então, Paulo está dizendo assim, olha, analisa o tempo que você está vivendo, acorda do sono, porque a sua salvação, ela está mais perto de você do que no dia que você creu. E você aceitando ou não, Jesus vai voltar. Você querendo ou não, Jesus vai voltar. Maranata, ora vem o Senhor Jesus. O leão da tribo de Judá vai rugir. O anjo vai trocar a trombeta e vai anunciar. A noiva linda, perfeita, adornada, subirá. E uma festa chamada as bodas do Cordeiro vai acontecer. Felizes são aqueles que foram chamados. Desperta, ó tu que dormes. Se coloque de pé em nome de Jesus.